Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todas as manhãs aqui temos o nosso devocional, um estudo bíblico, onde fazemos a leitura do texto, nós fazemos uma breve explicação sobre o texto e ao final damos uma aplicação para o nosso dia a dia. Espero de alguma maneira estar contribuindo com o seu crescimento espiritual, com a sua maturidade, seu desenvolvimento da sua fé, da sua vida interior com Deus, sempre lembrando que a palavra de Deus, ela é a lâmpada do crente. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então vamos que vamos, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Hoje estamos no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Hoje o tema aqui, pelo menos no meu texto aqui, revista atualizada, é a versão da Bíblia que nós utilizamos, é a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Então, segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 até o 17. São 17 versículos, cujas lições nós vamos extrair agora através do texto sagrado, tá bom? Então vemos aqui, poderemos dar um outro título, O mistério da iniquidade e a esperança da salvação. É interessante, Vemos o mal proliferando no meio da sociedade nos últimos dias, mas também temos a esperança da redenção, a esperança da salvação, que os especialistas chamam de consumação ou glorificação. É interessante que os tessalonicenses estavam perturbados com a falsa ideia de que o dia do Senhor já havia chegado. Paulo escreve aqui para corrigir esse erro escatológico e estabelecer a sequência correta dos eventos que vão vir, que hão de vir, proféticos. É interessante que esse capítulo é um antídoto contra o engano escatológico, mas também um chamado à firmeza na verdade. Primeira lição que aprendemos é a exortação contra o engano. E aprendemos aqui que não se perturbar
a não se perturbar prematuramente, né? Não fique preocupado sem necessidade. Mas logo em seguida vemos um apelo urgente no versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o tema central desse trecho é a segunda vinda de Jesus, a volta gloriosa do Mestre, a volta de Jesus de Nazaré. E aí logo em seguida o texto diz, e a nossa reunião com ele. Aqui, é claro, refere-se ao arrebatamento da igreja, da noiva de Cristo. Logo em seguida o versículo 2 dá uma exortação direta. Não vos deixeis alterar facilmente o entendimento. E aqui Paulo está puxando a orelha dos irmãos com relação ao perigo da instabilidade doutrinária, dos falsos ensinos, das heresias, se infiltrando no seio da igreja. E aí o texto continua dizendo, nem perturbe, ou nem perturbar. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo para mim e para você, mantenham a calma e cultivem a sobriedade. Quais são as três fontes de engano, né? Ele diz por espírito, ou seja, pretensas revelações, né? Que outras pessoas podem trazer, diferentemente da Bíblia, quer seja por palavra, ou seja, ensino falso que sai da boca, quer seja por epístola, cartas pastorais falsificadas, o que era muito comum naquela época, feita por gnósticos e por hereges. Aí vemos uma advertência solene no versículo 3, ninguém de modo algum vos engane. Então aqui nós vemos uma ênfase na seriedade do alerta. Não sejam lesados, não sejam enganados. Em outras palavras, é o que Paulo diz. Aí vemos a segunda lição, segundo pontinho, do versículo 3, parte B, até o versículo 12. A sequência escatológica, né? A cronologia dos eventos que precedem a vinda do Senhor Jesus. Dois eventos precursores são necessários. Está lá no versículo 3, parte B. Primeiro virá a apostasia. O que é apostasia? É um grande abandono da fé cristã legítima, verdadeira, autêntica. Logo em seguida o texto diz que se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a revelação do anticristo a toda a humanidade. Aí o versículo 4 fala da identificação do anticristo. Como é que ele é? O que ele fará? E aí o texto diz, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, a natureza do anticristo é rebelde, ofensiva, blasfema, confrontadora contra Deus. Assenta-se no santuário de Deus, é outro trecho do texto. Ou seja, profana o lugar santo, fazendo-se passar por Deus. Ou seja, ele fará uma autodeificação. Se dirá ser Deus, Deus encarnado, né? Como se fosse Jesus, o Messias, Hamashia. Ou seja, vemos aqui uma suprema blasfêmia horrível e uma autodeificação do anticristo, fazendo-se passar por Deus. Aí vemos o versículo 5 a 7, o detentor atual. Quem é esse detentor atual? O texto diz, não vos lembrais de que eu ainda estava convosco quando vos dizia isto? Diz Paulo no versículo 5. Ou seja, Paulo já havia ensinado isso para os irmãos, mas eles estavam se enganando, se perdendo. O mistério da iniquidade já opera, diz o versículo 7, ou seja, o espírito do anticristo já está ativo e continua funcionando nos dias atuais, crescendo cada dia mais. Apenas há um que agora o detém, diz o versículo 7. Ou seja, há uma força restringindo o mal. E é interessante que o detentor aqui, é óbvio, é o Espírito Santo, agindo através da igreja do Senhor, porque ele habita no meio do seu povo. Aí, o versículo 8 a 10, vemos a revelação desse iníquo, quando o versículo 8 diz, e então será revelado o iníquo. O anticristo se manifestará de forma pública aqui. E o texto diz, continua no versículo 8, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Em outras palavras, aqui vemos uma profecia futura da destruição do anticristo pelo próprio Cristo, pelo assopro da sua boca. É interessante que o texto continua dizendo, no versículo 9, a operação de Satanás com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Ou seja, o poder satânico, nós vemos agindo aqui no mundo, imitando milagres e maravilhas como se fosse Jesus.
E no versículo 10 fala aí, com todo o engano da injustiça. Ou seja, é uma estratégia injusta, baseada em frustração, decepção, gerando isso no coração das pessoas, enganando e lesando toda a humanidade que não está atenta ou vigilante com relação a essas coisas do final dos tempos. Aí vemos o versículo 10 a 12, a causa da perdição dessas pessoas. O texto diz, os que perecem porque não receberam o amor da verdade. Versículo 10. Ou seja, a rejeição voluntária do evangelho é a causa do juízo divino. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Ou seja, o juízo divino é Deus os entregando a própria ilusão, mentira e confusão. E engano, né? Heresia, engodo. Para que creiam na mentira, dos versículo 11. Aqui vemos uma espécie de endurecimento de coração. Um endurecimento permitido por Deus, porque é um endurecimento judicial, para que sejam culpados dos seus erros, das suas rebeldias e afrontas. Aí no versículo 12 vemos para que sejam condenados, ou seja, o resultado final dessa afronta, dessa rejeição, dessa rebeldia contra Deus, é a rejeição persistente da parte de Deus. Aí vemos a terceira lição que aprendemos aqui dos versículos 13 ao 15. A firmeza dos salvos, que são as ações de graças e a perseverança. Ação de graças pela eleição, no versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, diz Paulo. Ou seja, o contraste com aqueles que acabaram de ser mencionados, que irão sofrer juízos, perecerão. Irmãos amados do Senhor, fala Paulo, e aqui fala da segurança no amor divino e no amor aqui apostólico pelos irmãos nas diversas comunidades. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, a eleição da parte de Deus e a resposta ao evangelho da parte humana é a base da segurança cristã. A eleição é a base da nossa segurança. E somos eleitos em Cristo Jesus para salvação. Versículos 13 a 14 fala dos meios da salvação. Primeiro, ele diz que é pela santificação do Espírito, ou seja, uma obra interna do Espírito Santo no nosso interior, gerando santificação no nosso comportamento, na nossa vida. Segundo, ele fala da fé na verdade, ou seja, uma resposta humana à verdade divina que aprendemos. Para que ele vos chamou, né? Ou seja, vemos aqui um chamado eficaz de Deus através do evangelho da salvação, da graça de Deus em Jesus Cristo. E o versículo 15 fala da exortação à firmeza. Então, irmãos, estais firmes, diz Paulo. Ou seja, a resistência ativa e contínua contra o erro, contra as heresias, contra esses enganos do espírito do anticristo e de Satanás. E, logo em seguida, ele fala, e retende as tradições que vos foram ensinadas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, apegue-se às doutrinas de Cristo e apostólicas. Apostólicas no sentido dos apóstolos, dos pais da igreja, tá? A doutrina de Cristo e a doutrina apostólica é a base da fé cristã. Quer por palavra, quer por epístola nossa, diz o apóstolo Paulo, está no texto também. E fala da dupla fonte de autoridade, que é a pregação através dos irmãos, dos líderes, das lideranças espirituais, mas também os escritos, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, que confirmam aquilo que está sendo pregado. Aí vem o quarto e último ponto, de 16 a 17, a oração consoladora de Paulo. Conforto e fortalecimento eterno. Versículo 16 fala da fonte do conforto, quando Paulo diz, ora, o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai. Ambas as pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação, na preservação do povo de Deus. E aí o texto logo diz, quem nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Ou seja, o amor divino é a fonte de todo conforto, consolo e esperança na vida do cristão. E aí ele fecha o 17 com o conteúdo da oração. Console os vossos corações, ou seja, Deus irá promover conforto nas nossas emoções e também força na nossa vontade, no nosso poder de escolha, livre-arbítrio, volição. E logo em seguida ele termina, e vos confirma em toda boa palavra e obra.
ou seja, estabilidade, tanto na doutrina quanto na prática, na vida prática cristã, no nosso dia a dia. Então, 4 pontinhos, são 17 versículos, e para finalizar, quais são as aplicações práticas que nós aprendemos através desse lindo trecho de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Em primeiro lugar, querido, estude escatologia com humildade. Os eventos futuros devem produzir esperança no seu coração, e não medo ou curiosidade mórbida. Segundo lugar, reconheça o espírito do anticristo. Todo sistema que se opõe a Cristo e exalta o homem já manifesta o mistério da iniquidade, do tempo final que nós estamos vivendo. Terceiro lugar, valorize a restrição do mal, ou seja, a presença da igreja, valorize a igreja, a comunidade da fé, a presença da igreja no mundo é um freio à expansão total do mal. Se não fosse a igreja do Senhor Jesus e o Espírito Santo que nela habita, esse mundo já havia se destroçado, se autodestruído. Quarto lugar, ame a verdade, ou seja, a rejeição da verdade leva à decepção e à condenação. E em quinto e último lugar, mantenha-se firme na doutrina de Cristo e na doutrina apostólica. Em tempos de apostasia, pegar-se às Sagradas Escrituras é questão de sobrevivência espiritual. Leia a Bíblia todos os dias, debaixo de muita oração. Peça a iluminação do Espírito Santo para que você mantenha-se firme na doutrina de Deus. Então, 5 aplicações práticas. Estude escatologia com humildade, reconheça o espírito do anticristo, valorize a igreja como restrição do mal, ame a verdade e mantenha-se firme na doutrina. Então, o nosso desafio final e a nossa oração, em um mundo cada vez mais enganado pelo ministério da iniquidade, a nossa única fonte, e âncora segura está na verdade do Evangelho. Que possamos, como os Tessalonicenses, permanecermos firmes na esperança da vinda de Jesus, consolados pelo amor eterno do Pai e fortalecidos pelo Espírito Santo para toda boa obra. Pai, nós encerramos esse devocional apresentando cada vida diante do Senhor. Pedimos a Tua graça sobre cada um deles, a manifestação do Teu amor, ó Deus. Toca a vida de cada um deles, levanta o que está caído, cura o que está enfermo, sara o ferido. Ó Deus, manifesta poder sobrenatural, poder da Tua palavra, o poder da fé sobre a vida de cada um dos meus irmãos, manifestando graça, glória, poder, unção. Ó Deus, derrama, Pai, aviva a Tua obra, derrama, Pai, o Teu poder sobre nós. E a Tua presença abençoadora faz a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Salva-nos desse mundo corrompido, Pai, que possamos viver para o louvor da Tua glória, aguardando esperançosamente a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo vigilantes, sóbrios, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que tudo aquilo que fazemos para o Senhor, ó Deus, receberemos recompensas nos céus, e glória eterna da Tua parte e promessas benditas da parte do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos guarda, nos protege desses tempos de apostasia e de promoção da iniquidade e da maldade. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, quero mandar um abraço para Ana Paula Rossi, mas é atleta, Ana Santos Moraes, e a Jaque Evan, que está aqui, 617. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal aqui, PR Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha ou Pastor Giovanni Júnior, Pastor Giovanni. Siga aí o nosso canal. É uma alegria ter você aqui conectado conosco. Se você está no YouTube, não esqueça de se tornar nosso assinante. Clique aqui, torne-se assinante, apoie esse canal. No link aqui também de descrição tem todas as informações para que você possa apoiar o nosso canal, apoiar todo o nosso trabalho que fazemos através da internet.
Sim, tem aqui todas as informações para a contribuição. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, a fim de que outras pessoas também sejam abençoadas. E não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas e deixar aqui embaixo nos comentários seus pedidos de oração, a cidade da onde você está nos assistindo, seu nome completo e o que você achou desse vídeo, tá bom? Então, escreva aí embaixo, queremos interagir com você, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém?